Peraí, dá bom dia de novo. Bom dia, Boa tarde, boa noite. boa tarde, boa noite. Depende da hora Depende da hora que você está vendo. o vídeo. Oi. A gente ficou responsável pelo texto 4 do Seminário de Ética na televisão. Como a gente não conseguiu apresentar em aula, a gente vai gravar o vídeo também, que a professora então deu essa ideia. O nosso texto chama A Ética da Imagem e a Informação Jornalística, da autora Verusca Sayonara de Góes, da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. Ela é formada em Comunicação social. Comunicação jornalismo, Social. Direito, e ela tem mestrado em Direito Também ela estuda comunicação comunitária e direito comunitário também. Exato. O texto, ele traz 4 pontos principais. Primeiro, ela contextualiza o meio, que a gente vai falar, que é a televisão. Segundo a imagem fala. No terceiro tópico, né? Algumas questões de ética jornalística na televisão, então o modo de produzir a notícia. E o quarto, será que a ética basta? Que então é a conclusão do trabalho e que ela traz algumas discussões. O texto começa, a autora traz no início já a ideia de que a televisão hoje ela é mais do que um acessório do ser humano. E a gente pode pensar isso como a televisão incluída, né, em todas as classes sociais hoje, da classe A até a D. E a gente tem, as pessoas têm televisão em casa, independente de terem às vezes geladeira, fogão, todo mundo tem uma televisão. As matérias jornalísticas e a televisão são um complemento da individualidade do ser humano, da magia da imagem, né? O quanto a imagem é importante, o quanto as pessoas enchem os olhos com a imagem, aliado a 2 outras coisas que ela cita, que é a quantidade de informação, que a televisão tem muito pouca informação, diluída ainda de uma forma muito clara, objetiva, sintética. O carisma do repórter ou âncora. Ela fala que o tempo de informação é rápido, porque ele é baseado nas perguntas do lead, ele responde as perguntas do lead na matéria. Repórter, né? A chamada da notícia, geralmente ela é de 15 segundos a 1 minuto no máximo. 1 minuto já é bastante, já é né? considerado bastante para o telejornalismo no Brasil. Já na França, que eles adaptaram do cinema, né? As técnicas, as técnicas do cinema para a televisão, ele já é um telejornal mais lento, com uma estrutura diferente de linguagem. Isso. E a nossa linguagem veio do rádio, né? A televisão incorporou a linguagem do rádio, aliada à linguagem também do cinema e aliada à linguagem do teatro. Então a gente tem essas 3 realidades aí na linguagem televisiva, né? Não tem tempo de aprofundar, o cachorro tá batendo. E a gente sofre então com a interpretação do telespectador também, que a gente já tá acostumado, né? Quando liga a televisão e a gente tá no Jornal das 2 da tarde, então a gente já sabe que provavelmente quem vai falar vai ser o Evaristo ou a Sandra Nemberg, e a gente já os dois juntos. Ou os 2 juntos ao mesmo tempo. E a gente já tá acostumados com a linguagem que eles usam e com a voz deles. Então a gente já relaciona. Assim como a gente associa o Jornal Nacional ao William Bonner, por exemplo. Ou o Jornal da Meio-Dia daqui da Rio Grande do Sul com a Cristina Ranzolin. A padronização que a gente já está acostumado e que a gente sente falta quando a gente não vê. A televisão, ela legitima o fato por causa da imagem. Ela é produtora da realidade. Aí a gente já entra numa ideia de padrão jornalístico, né? O padrão jornalístico, ele cai quando a gente começa a se adaptar a algumas exigências mercadológicas, que é o que o jornalismo se baseia, e o jornalismo na TV se baseia mais ainda. No horário da noite, nos horários nobres, normalmente os telejornais são exibidos nos horários nobres, né? A gente pode imaginar... A gente sabe que vai afetar mais, vai chegar a mais espectadores nesse horário, né? Sim, e os produtos que são veiculados como publicidade nesses horários, eles rendem um dinheiro enorme para as empresas jornalísticas. A autora, ela levanta a questão de até quando o jornalismo vai ser jornalismo.
pelo simples fato da espetacularização gerada, produzida às vezes pelos telejornais. A gente tem que lembrar que a linguagem ela é muito visual nesse caso, então não é só a linguagem do texto da pessoa falando, certo? Então a linguagem visual influencia muito e quase como um todo, né? A explicação da matéria é um complemento. Tendo a imagem, precisa da palavra para complementar a notícia. O segundo tópico do nosso texto, a autora propõe um questionamento, que é: a imagem fala? E a gente relacionou a dois ditados que todo mundo já deve ter ouvido, que é ver para crer e só acredito vendo. As imagens contam uma história, mas elas não falam sozinhas. A gente não pode dispensar no telejornalismo nem na interpretação de uma imagem qualquer, num jornal ou num veículo jornalístico, enfim, a descrição do fato. Que a televisão, ela propõe que a televisão é um veículo recente no nosso país, né? E que temos algumas pesquisas sobre o homem e os meios de comunicação de massa, né? De como esses meios afetam o ser humano e como eles influenciam, como eles chegam até a gente. Essa coisa, esse conceito de disseminação, que tem como agente disseminador, nesse caso, o aparelho de televisão. E isso era para poucas pessoas até pouco tempo atrás, então é um veículo recente, de novo, né? Hoje, o aparelho televisivo, ele teve uma facilitação na vida das pessoas que a gente pode falar que a televisão é uma indústria cultural de entretenimento, informação e comunicação. Ela fala ainda da prensa, né, de Gutenberg, que ele teve responsabilidade pelo alcance em massa e por essa disseminação de conteúdo. Ela é muito superficial e a gente tem que entender que a televisão, na verdade, também é um espaço de reflexão. Então, quanto mais a gente caprichar na nossa linguagem e seguir esses preceitos de ser objetivo, de ser claro, na verdade a gente pode sim proporcionar uma reflexão, mas a TV ela tem muito de reconhecer valores nas pessoas, então às vezes elas acabam por acreditar cegamente em alguma coisa. A audiência então ela se dá devido à evolução da competição mercadológica. Como os telespectadores eles estão acostumados com os adventos tecnológicos, o que acontece? A televisão muda, tem que mudar os padrões de abordagem para segurar a audiência, tá? A gente tem alguns jornais que quebram esses padrões, né? Que não seguem exatamente uma ética, que é o exemplo daquele jornal que tu vai me lembrar o nome, que a Raquel Sherazade fazia parte. Ou faz parte ainda. Jornal do SBT? Jornal do SBT, eu então. Não sei se ela faz parte. Eu não sei, não sei se ela ainda faz parte. Jornal que o Datena apresenta também. Exatamente, tem o mesmo teor de... É policial, né? Na verdade é um programa policial. É noticioso, mas é policial. E ele tem um cunho sensacionalista, o que é essa quebra de padrões, né? Que a gente tem em fazer eticamente, com uma linguagem que as pessoas entendam, sem interferir na informação, né? Que é uma linguagem clara, acessível. Exato, e é policial, né? Na verdade é um programa policial. É noticioso, mas é policial. E ele tem um cunho sensacionalista, o que é essa quebra de padrões, né, que a gente tem em fazer eticamente, com uma linguagem que as pessoas entendam, sem interferir na informação, né, que é o que... Uma linguagem clara, acessível. Exato, e tá bem. Então a gente voltou um pouco aos profissionais do vídeo, a quem passa a notícia, normalmente o repórter ou o âncora, como é padronizado isso hoje na televisão, e o quanto isso é estranho, porque a gente viu o relato ali no artigo, no texto, a gente viu o relato de de pessoas que reclamam, assim, público reclama que a pessoa não tá bem arrumada, não tá bem ajeitada, ou não era aquilo, a pessoa não é bonita. Então, os repórteres, eles buscam o aperfeiçoamento da figura. Tem essa preocupação estética, né? A programação, né, e a gente botou 3 tópicos aqui, que é a programação, a força da mensagem visual e a persuasão, que também é um padrão de consumo, na verdade é uma estratégia para que as pessoas consumam a informação e fiquem naquela emissora, né. A gente daí relacionou por último, assim, terminando, graças a Deus, a perspectiva jornalística,
e o valor comercial, que hoje tem uma relação eles são muito relacionados, eles têm uma relação muito próxima, né? A importância que a emissora dá para as matérias e o valor comercial no sentido de onde a publicidade entra nisso, né? A gente colocou aqui uma coisa importante, que algumas emissoras não possuem departamento jornalístico, que é uma coisa bem estranha, né? Já que a gente se fala telejornalismo, teria que ter alguém que entendesse de jornalismo. Na verdade, a gente tem a obrigação de tratar com imparcialidade e veracidade os nossos fatos, e a gente tem direito à livre expressão e informação, mas o jornalista ele ainda tem essas amarras. E também, em contraponto, o cidadão ele tem direito a uma informação democrática, ele tem direito a uma informação de qualidade, né? A empresa trata o jornal às vezes como mercadoria, né? Imagem e pouco tempo. E daí a gente tem a parcela lá do início que a gente comentou, a parcela de realidade recortada, que a gente acaba por editar na matéria jornalística. A parcela de realidade ela é transformada então em uma versão factual e fala sobre o teleprompter um pouco, que é a manutenção de relação olho no olho do repórter, do âncora normalmente, porque é dentro de estúdio. Jornalisticamente falando, não tem como estabelecer um parâmetro ético por causa da interpretação na recepção da mensagem. Então a gente não tem como saber e como as pessoas vão interpretar, e isso também entra na questão da ética. E daí a gente já pensa o que é a espetacularização da vida real e como esse tom novelesco dos telejornais eles influenciam. Além das conclusões aqui, o impacto visual incalculável que a televisão tem, a audiência, a influência na grade da programação das empresas, né, como o público tem essa influência e como os índices de audiência mudaram desde que a gente tem o poder de zapear e ficar mudando de canal, né? Ou seja, o público não é tão vítima, mas ele também isso não muda o fato de como se faz jornalismo na TV e como se usa as técnicas de persuasão, né? Então acho que tem que ter responsabilidade e seguir algumas regras para não sair dos critérios jornalísticos aí. E é isso.